Olha, eu vou falar um negócio, viu? Poucas coisas já me deixou mais irritado na vida do que essa história dessa vaquinha pra pagar a dívida do Corinthians. Cara, esse assunto é um negócio que tirou a minha paz nos últimos dias. Sinceramente, sem brincadeira, tirou a minha paz, cara. Só de pensar que isso aconteceu, que isso está acontecendo. Que pessoas estão pagando para quitar a dívida de um clube. De um clube que fez tudo errado a vida inteira. Com dirigentes corruptos, dirigentes que por culpa deles fez aquele time chegar ao ponto que chegou. Cara, eu, há muito tempo, assim, quando eu era pequeno, eu era apaixonado por futebol. Futebol sempre esteve presente na minha vida. E quando eu era pequeno eu gostava muito, mas muito mesmo de futebol. Eu jogava, assistia, tava sempre na rua jogando bola, sempre jogando bola com a galera, assistindo futebol, acompanhando tudo. E ao longo do tempo, o gráfico, nesse sentido de eu gostar de futebol, ele foi só fazendo assim, ó. A cada dia que passa eu gosto menos. A cada dia que passa eu gosto menos de futebol por tudo que eu vejo acontecer e situações que me deixam enojado. Mas é um negócio que me irrita. Como poucas coisas me irritam. São as coisas que acontecem em futebol com tanta frequência. Primeiro que eu jamais daria dinheiro para um time de futebol. Mesmo se fosse o meu, eu jamais daria dinheiro para um time de futebol. Para caras que são milionários, não só jogadores, mas dirigentes, a maioria das pessoas que estão lá envolvidas e que não precisa de mais dinheiro que já tem. Agora, cara, um time igual o Corinthians, que fez tudo o que fez. Eu, apesar de acompanhar menos, eu praticamente todos os dias assisto programas esportivos. Eu vejo os comentários, vejo o que acontece no meio. Só que eu tô por um fio. Eu tô por um fio de parar de acompanhar qualquer coisa relacionada ao futebol. Porque, cara, e o momento que eu parar, você pode ter certeza que o momento que eu decidi parar de assistir futebol, eu vou parar mesmo. Coisa, por exemplo, que eu decidi e que eu fiz foi parar de jogar videogame. E eu parei mesmo. O momento que eu falei que eu ia parar de jogar, eu parei, vendi meus videogames. Hoje eu não tenho videogame nenhum mais há muito tempo. Não jogo. Às vezes quando eu me reúno com os amigos eu jogo. Mas eu parei e cortei de verdade porque estava me fazendo mal. E o futebol, ao longo dos anos, ele só tá me fazendo mal. Futebol hoje virou um assunto só para me trazer coisas ruins. E eu vou te falar, essa história desse Corinthians aí é de embrulhar o estômago. É de embrulhar o estômago numa situação dessa. Sabe por quê? Esse estádio ele já foi construído com dinheiro público. O nosso dinheiro já tá lá. Eu botei dinheiro nesse estádio. Tem dinheiro público na construção desse estádio. É uma constatação de um fato. E aí, além do meu dinheiro tá lá, sem eu querer, os caras ainda vão ajudar esse time a se reerguer, dando mais dinheiro ainda, pagando de novo. Pagando de novo, cara. Pô, se isso não é pra se irritar, eu não sei o que é, sinceramente. Hoje mesmo eu li em algum lugar que falava que, para nível de comparação, o Criança Esperança, que já existe há 40 anos, ele arrecadou 480 milhões de reais em todo esse período para ajudar crianças carentes. Por mais que eu não goste da Globo, mas é uma iniciativa
que também é da Unesco, não é só da Globo. 480 milhões em todo esse período para ajudar crianças carentes. E para ajudar um time de futebol, os caras criaram uma meta de 700 milhões de reais. 700 milhões de reais. Então, assim, realmente, isso é uma situação que me dá nojo e que me deixa a um fio, mas é um fio, de nunca mais ligar uma televisão para assistir um jogo de futebol. Eu tô muito perto de fazer isso. Tá muito perto do momento em que eu não vou ligar mais a televisão para assistir um jogo de futebol. Falta muito pouco, cara. Muito pouco mesmo. E aí você pode falar, mas ninguém tá obrigando ninguém, nem foi o clube em si que fez essa iniciativa. Foi a torcida organizada. A torcida organizada que planejou isso tudo e pelo que falam, esse dinheiro vai ser repassado direto para a caixa, pro abatimento da dívida, sem nem passar pelo Corinthians. Mas para as pessoas fazerem isso, cara, dar dinheiro para um time de futebol, é porque deve estar tudo muito fácil, né? O dólar a mais de R$6, já passou de R$6. Um salário mínimo que em 2025 não vai subir praticamente nada. Vai subir menos do que a inflação. Um governo federal que tem como meta destruir o país. Tem como meta terminar de afundar, acabar com tudo. Tá tudo muito fácil, né? Tá tudo tranquilo. A gente tá tudo muito bem. Realmente. Olha, do brasileiro não tem como esperar nada. Absolutamente nada. E sabe o que é o mais engraçado? É que tudo isso que eu falei aqui agora, se eu juntar numa roda de amigos, vamos supor que eu sento numa roda de amigos, e que tenha um corintiano lá, e eu falo isso tudo que eu falei aqui agora, acabou a amizade. O cara nunca mais olha na minha cara. O que só mostra que é um otário. Só prova isso. Porque se o cara ele tiver um pingo de decência, um pingo de vergonha na cara e de caráter, ele vai entender o que eu tô falando. E ele vai concordar comigo, mesmo torcendo pra esse time. Porque se é o meu no lugar e eu escuto isso que eu tô falando aqui agora, eu ia concordar. Eu ia falar, você tem razão. Você tem toda a razão do mundo. Porque é o mínimo e é o básico do que todo brasileiro, todo cidadão brasileiro devia pensar e entender. E focar em melhorar a própria vida. Em lutar para que a gente tenha um país melhor. Que as coisas melhorem. E parar com esse negócio de dar tanta importância para futebol. Porque eu gosto de futebol, mas eu não dou essa importância toda, não. Eu assisto, eu acompanho, eu torço. Mas eu não sofro, eu não dou uma parte da minha vida para uma empresa que é um clube de futebol. Que no final das contas é apenas uma empresa. Eu dedico a minha vida, eu preciso dedicar os meus momentos, o meu tempo, a coisas que vão me fazer evoluir na vida, melhorar a minha vida. E não jogar meu tempo fora. Eu acho que você devia fazer isso também. Não jogar seu tempo fora. Nem com futebol, nem com conteúdos que não agregam em nada no YouTube. As porcarias de novela que tem hoje. Reality show, Big Brother, A Fazenda. Tretas. Cara, você pode ter certeza, eu tenho certeza absoluta
Se você fizer uma análise de quanto tempo o brasileiro passa consumindo conteúdos de fofoca na internet, vai ser um negócio assustador. A gente vai ver que é uma parcela gigantesca de pessoas que passam boa parte do seu dia, do seu tempo, acompanhando sites de fofoca, choquei, esses perfis lixos que tem. E eu sei que as pessoas passam muito tempo consumindo isso, porque chega até mim sem eu procurar. Então, sem eu seguir essa porcariada toda, aparece. Tô lá no Instagram, passo o feed, e lá naquela aba de, digamos assim, conteúdos aleatórios, né? Conteúdos de perfis que você nem segue. Você acaba sem querer acompanhando essa porcariada toda. É Deolane presa, é Deolane solta, é nego de preso, é nego de solto, é putz, Jojo Todinho, sei lá mais o que, e pelo amor de Deus. É famoso que não tem conteúdo nenhum, falando mal de outro famoso, e treta, e isso e aquilo, e o sujo falando do mal lavado. Como diz a dona Florida, uma gentalha que eu vou te contar, cara. É cada dia mais difícil viver no Brasil.